Vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Hoje nós vamos ver um pouquinho das ideias de Zenão de Sítio, que foi um pensador antigo ali do século III a.C. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, eu vou estar me concentrando em falar um pouco da noção estoica de uma vida ética, de uma vida virtuosa. E eu vou estar usando como base, um texto que chama Zeno Before and After Stoicism, de David Hume. O texto é um pouco mais biográfico, mas eu vou tentar deixar esse vídeo aqui um pouco mais filosófico, para a gente entender um pouquinho de como funciona a ideia estoica, de uma vida ética. O estoicismo digamos assim, que é uma escola de pensamento filosófica que vai surgir com o próprio Zenão, e ela tem uma ideia de uma vida, de buscar uma vida virtuosa, onde você não se deixa afetar tanto pelos eventos da vida, onde você busca harmonia, onde você busca tranquilidade, um espírito de quietude. E é um tipo de filosofia, Então, que vai nos ensinar a viver uma vida baseada em certas virtudes, a viver uma vida onde nós buscamos não nos afetar tanto pelas coisas negativas que acontecem, de um estado de imperturbabilidade. E aí, quando a gente pega uma coisa que é importante da gente entender no pensamento estoico, é que uma vida onde você encontra essa tranquilidade é uma vida de virtude. Virtude, são traços de caráter que tem a ver, então, com coisas que a gente cultiva em nossa personalidade, que é um pouquinho estável. Então, assim, o que é uma virtude? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor a questão da moderação. Moderação, uma vez na vida, eu posso ser uma pessoa que bebe muito. Mas uma vez na vida eu posso ter decidido beber moderadamente. Isso não quer dizer que eu tenho a virtude da moderação. A virtude da moderação é um traço firme do meu caráter, é um traço firme, digamos assim, da minha personalidade. Então, virtude é um traço de caráter que a gente tem e que molda um pouco a maneira como a gente vai vivendo. E algumas virtudes que para os estoicos é importante, eu vou citar aqui algumas delas, para a gente entender assim quais virtudes são as mais fundamentais assim para a gente entender uma vida virtuosa de acordo com o estoicismo, com essa escola de pensamento. Então, a primeira virtude é a frugalidade. A frugalidade ou fugralidade, a gente pode traduzir, para usar uma palavra mais fácil, por simplicidade. Uma vida de simplicidade. O que é uma vida de simplicidade? É uma vida em que eu não estou muito preocupado com luxo, é uma vida que eu não estou muito preocupado com necessidades além daquilo que é necessário, porque quanto mais a gente se preocupa em ter muito mais do que o necessário, nós acabamos não podendo viver esse estado de tranquilidade, porque a gente vai estar sempre querendo mais e mais e mais. Então, eu quero uma vida luxuosa, eu quero ter muito dinheiro, eu quero fazer muitas viagens. E isso, então, vai nos levar a um tipo de vida muito frustrante, porque poucas pessoas conseguem ter isso tudo. E, além disso, se a gente sempre está buscando mais, 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 a gente nunca vai se sentir satisfeito. Então, é importante que a gente cultive uma vida de simplicidade. Não há necessidade de que a gente viva cheia de luxos, por exemplo. O próprio Zenão de Sítio, ele mostrava essa necessidade de uma vida de simplicidade pela sua própria dieta. A dieta do Zenão de Sítio era bem simples, ele se alimentava de pães, figos e água. Então, pães era uma coisa que ele conseguia fácil, figos também, uma fruta, e a água. E são coisas que você não precisa cozinhar. Se você tem elas, você não precisa cozinhar. Então, você compra o pão. Claro, o pão pode ser que o padeiro cozinhe, mas no geral você consegue o pão já pronto. Você pega o figo, pega a água e você não precisa, sei lá, ter um fogão, acender a panela no fogo e fazer a sua comida, Você consegue ter uma dieta bem simples, que não demanda tanto de você. Então, hoje as pessoas, tem até caso recente engraçado, Tem até gente que gasta milhões para comprar uma banana numa obra de arte para poder comer, Mas assim, eu tô pensando aqui em pessoas que saem para comer em Dubai, para comer comidas forradas a ouro, Isso é totalmente o contrário de uma vida de frugalidade, uma vida de simplicidade, Então, assim, às vezes uma alimentação simples é um dos elementos para uma vida virtuosa, uma vida de simplicidade. Outro elemento também importante, uma segunda virtude importante, além da frugalidade, é o autocontrole, o autodomínio.
Então, assim, se a gente não tem domínio sobre os nossos desejos, as nossas ações, os nossos impulsos, é muito difícil que a gente encontre uma vida, digamos assim, tranquila. Né? Porque se eu não tenho controle, eu vou beber em excesso. Se eu não tenho controle, eu vou fazer coisas de maneira excessiva. Vou buscar excessivamente o prazer, por exemplo. Então, o autocontrole é um dos elementos fundamentais para uma vida equilibrada. E aí a gente tem isso de exemplo na própria vida do Zenão de Sítio, porque ele tinha uma resistência a tentações sexuais. Ele evitava encontros sexuais com esse propósito mesmo de cultivar o controle dos impulsos. Uma coisa que é muito bonita, né, isso a gente tem que reconhecer, na ideia de controle, autocontrole sexual, é que controlar os próprios impulsos sexuais muitas vezes também é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de conhecer os próprios desejos, é uma forma de cultivar também um espírito de controle, né? Porque os impulsos sexuais são uma das coisas mais difíceis de controlar, né? Mas quando a gente pensa, uma pessoa, por exemplo, né? Uma pessoa que está tentando evitar a pornografia, uma pessoa que está tentando evitar coisas assim, essa pessoa, ela está cultivando um hábito muito interessante de que ela entende que mesmo que ela tenha um desejo muito forte de fazer alguma coisa, ela não precisa fazer essa coisa. Então a ideia de autocontrole sexual é uma ideia muito bonita e se a gente parar para pensar, ela tem bastante sentido, assim, no sentido de que treina a nossa mente a entender que não é porque eu quero uma coisa que eu preciso ter, não é porque eu tenho muito desejo de fazer uma coisa que eu preciso fazer. E que se eu consigo controlar os meus desejos sexuais, que é uma das coisas mais difíceis de controlar, os impulsos sexuais, também eu vou conseguir ter controle em outras áreas da vida. Por isso, o autocontrole na área da sexualidade é uma coisa bastante interessante. Muitas pessoas têm preconceito com essa ideia de autocontrole sexual, mas o autocontrole sexual também é uma maneira de se conhecer. Você conhece melhor os seus desejos, como eles funcionam, porque se você tem um controle sobre os seus impulsos, é porque você precisa conhecer muito bem esses impulsos. Então, o controle, o autocontrole sexual também é, digamos assim, na perspectiva estoica, uma forma de autoconhecimento. Outro elemento importante dentro da filosofia estoica, uma outra virtude, é a questão da dignidade. Dignidade é você ter respeito por você mesmo. E uma coisa que era interessante da vida do Zenão de Sítio é que ele era admirado por muitos reis, por muitos políticos, por pessoas de influência. E já aconteceu de pessoas de influência terem tentado, né, a gente encontra isso em relatos que o Diógenes faz, por exemplo, já aconteceu de pessoas terem tentado falar para o Zenão assim, olha, Zenão, eu sou rei, eu posso te conseguir favores, porque eu estou numa posição de influência. E o Zenão sempre recusou isso. Né? Por quê? Porque ele tinha respeito. Ele tinha respeito por ele tinha respeito pela sociedade em que ele vivia. Hoje está tendo uma discussão, né, só de citar de exemplo, né, o caso do Bolsonaro, que tentou dar um golpe, ofereceu isso, e aí essa ideia foi oferecida para vários militares, de que eles poderiam aceitar um golpe de Estado, e muitos recusaram, mesmo estando numa posição de influência, ou mesmo que conseguissem favores com isso. Então, a ideia da dignidade, se você respeita a sua dignidade, você não cai fácil nessas coisas, né? Se alguém, por exemplo, quer te conseguir algum benefício por estar no alto escalão do governo, um benefício injusto, sei lá, você não necessita de Bolsa Família. Você não tem essa necessidade. Mas você tem um político, um deputado que você tem contato e ele consegue isso para você. Então, o Zenão seria contrário a esse tipo de coisa. Uma quarta coisa, uma quarta virtude é a moderação, né? Que tem a ver muito com o que a gente já vem trazendo, que eu venho trazendo aqui no vídeo. Uma vida de moderação. O Zenão, ele não era contra prazeres. Prazeres é uma parte importante da vida, mas certos prazeres podem ser buscados em excesso. Então, a gente precisa encontrar uma moderação. Eu posso beber bebida alcoólica? Eu posso. Mas com moderação, não preciso ficar bêbado. Eu não preciso perder o controle das minhas habilidades racionais. Posso beber um pouco, numa quantidade que não vai deixar eu fora de mim. Então, a moderação ela é muito importante. Uma outra virtude que ele vai trazer é a persistência, a perseverança. Isso é muito importante até para a gente cultivar virtudes. Muitas pessoas acabam não encontrando um estado de virtude porque elas desistem, elas não persistem. Então, por exemplo, né? Vou dar o exemplo da pornografia. Vamos supor que você é alguém que quer cultivar o autocontrole sexual. Mas aí você tem várias recaídas na pornografia, ao invés de você persistir para você conseguir superar o vício em pornografia, usando aqui um exemplo, ao invés de persistência nessa busca por superar isso, por cultivar o autocontrole, você simplesmente desiste. Ou, às vezes, a gente também tem que ter persistência em conquistar as nossas coisas, né?
Então, sei lá, eu prestei um concurso. Eu estou trazendo muito para os dias atuais, né? Claro que na época do Zenão não tinha muito as coisas que eu estou usando como exemplo, mas vamos pensar a questão da persistência em termos de passar no vestibular. Você tentou uma vez, não passou. Tentou uma segunda vez, não passou. Tentou uma terceira. Quem sabe lá na décima você passa, mas você não pode desistir. Persistência é muito importante. E uma última virtude é a autossuficiência. É claro que nós, como seres humanos, nós temos que reconhecer que nós dependemos uns dos outros, que nós dependemos de ajuda, de apoio, mas a gente também precisa cultivar um espírito de autossuficiência no sentido de entender assim, eu preciso me bancar, eu preciso me responsabilizar pelas minhas coisas, eu preciso ter o meu próprio dinheiro, eu preciso ter a minha independência. E a autossuficiência também envolve você entender que você é suficiente para você mesmo, você é completo para você mesmo. Você não precisa de alguém para te completar, você não precisa de um outro para ser feliz, para ser completo. Então a ideia de autossuficiência também é reconhecer a suficiência que você tem para você mesmo. Então, digamos assim, são 6 virtudes que eu mencionei, né? 6 virtudes bem interessantes do estoicismo: a frugalidade, ou seja, buscar uma vida de simplicidade, o autocontrole, o domínio sobre as próprias paixões, desejos e impulsos, a dignidade, o respeito pela própria pessoa, por quem você é, a moderação, né? Ou seja, o equilíbrio no uso dos prazeres, a persistência, ou seja, a perseverança, e a autossuficiência. Digamos assim que essas são autossuficiência, né? Você ser suficiente para você mesmo, independente. Essas 6 virtudes são virtudes fundamentais para o estoicismo. Então, mas como alcançar essas virtudes, né? Talvez a gente se pergunte. Aí o estoico ele vai apontar 3 elementos importantes para a gente pensar a questão da virtude. Uma é a natureza, a segunda é a prática e a terceira é a instrução. Natureza é um conceito muito importante dentro da filosofia estoica. Natureza também tem a ver com a ordem racional do cosmos, a ordem de harmonia do universo. Então, viver de acordo com a natureza é viver de acordo com a sua ordem natural. A gente deveria se perguntar, então, o que o ser humano busca naturalmente? O ser humano é um ser racional, é uma alma racional. E qual que é a natureza da vida de uma alma racional? É uma vida racional. Então, nós, seres humanos, como nós somos seres de natureza racional, nós temos uma natureza que nos move para uma vida racional. Então, o primeiro elemento para que a gente tenha progresso moral, para que a gente consiga cultivar virtudes, é reconhecer a nossa própria natureza como tendo uma potencialidade para desenvolver virtudes. Né? É verdade que a gente não nasce com as virtudes prontas, mas a gente nasce com a capacidade de desenvolvê-las. Nós nascemos com uma potencialidade para desenvolver essas virtudes. Se não tivesse essa potencialidade, não seria possível ter virtudes. Mas para desenvolver essa potencialidade, nós precisamos de mais 2 coisas: a prática e a instrução. Então, além da questão da natureza, para que haja progresso moral, para que haja desenvolvimento moral, o estoico ele vai falar que nós precisamos de 2 coisas: prática e instrução. O que é prática? Para que uma coisa se torne virtude, isso tem que ser um hábito na sua vida. Então, vamos à questão do controle sexual. Não vai ser da noite para o dia que eu vou me tornar uma pessoa que consegue controlar os meus impulsos sexuais. Eu preciso cultivar esse hábito. Eu preciso tornar isso um hábito, isso precisa de prática, não vai ser da noite para o dia. Não vai ser da noite para o dia que se eu bebo muito, eu vou aprender a beber com moderação. Não vai ser da noite para o dia que eu vou aprender a ser autossuficiente. Não vai ser da noite para o dia que eu vou aprender a viver uma vida de frugalidade, de dignidade, de persistência. Todas essas coisas precisam de hábito, precisam de prática. Virtude é igual aprender a andar de bicicleta. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair, sem se descontrolar. Então, na busca, por exemplo, pelo autocontrole sexual, é óbvio que às vezes você vai ceder aos desejos sexuais, você vai cair nesse processo. Mas você precisa persistir para que isso se torne um hábito enraizado na sua natureza, até que se torne algo natural, né? Então, o processo de desenvolvimento de virtudes acontece assim. Primeiro você tem aquela vida, vamos dar o exemplo da sexualidade. Você tem uma vida sexual desenfreada. Aí você aprende que você precisa cultivar o hábito. No começo, você vai ter que lutar contra os seus desejos. No começo, você vai ceder, você vai cair, você vai ter recaídas. Com o tempo, você vai parar de ter recaídas e vai conseguir se controlar mais. Mas ainda vai ser difícil, vai ter que ter uma luta interna. Até chegar um momento em que a virtude vai estar tão enraizada que vai ser como uma coisa natural. Você não vai precisar lutar. Você simplesmente não vai querer aquilo mais. É igual fumar. Chega uma hora que se você parou de fumar e você cultivou o hábito de parar de fumar, você não precisa lutar contra os desejos de fumar. Você simplesmente, naturalmente, não quer mais aquilo.
Quando você naturalmente não quer mais aquilo, é porque você desenvolveu a virtude relativa àquela coisa. Mas para isso precisa de prática. Mas além de prática, você precisa de instrução. Então eu falei que são duas coisas, né? Prática e instrução. Você precisa de um instrutor. Não tente desenvolver virtude sozinho. Um mestre moral, uma pessoa que já desenvolveu essas virtudes, uma pessoa qualificada. Essa ideia é muito importante para a gente pensar a educação. Se nós queremos uma sociedade em que as pessoas são virtuosas, os professores de nossas crianças precisam ser educadores morais, mestres morais, que vão nos ajudar a entender como cultivar virtudes. Você precisa de um mestre, de um instrutor, de um professor, de alguém qualificado que vai te instruir nesse processo. Alguns conceitos também que são importantes da gente trazer aqui para a nossa discussão, vou trazer mais dois conceitos. Um é o conceito de orexis e o outro é o conceito de prohairesis, que são dois conceitos muito importantes na ética estoica. O que é orexis? Orexis é uma palavra que a gente pode traduzir por desejos. Existem vários sentidos em que a gente tem impulsos para fazer coisas. Nós temos, por exemplo, a fome, que é um apetite para querer comer. Nós temos, por exemplo, a sede, que é um apetite para poder saciar a necessidade de água. Só que a palavra orexis, ela descreve não um mero apetite, mas um desejo que já está mais elaborado. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, eu quero me tornar professor. Esse desejo de me tornar professor não é um mero apetite como a fome. A orexis, portanto, o desejo, é esse desejo como um impulso um pouco mais racional. Como é que funciona a orexis? A orexis está ligada ao nosso juízo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou com sede, eu tenho aqui uma garrafinha de água. E aí eu quero beber água. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que julgar pelo pensamento que beber essa água é uma coisa boa de se fazer. Então, quando eu entendo isso aqui é bom, eu quero. O que é bom, eu quero. Então, se eu julgo uma coisa como boa, eu vou querer essa coisa. Então, nesse sentido de desejo, eu só posso querer aquilo que eu acredito que é bom. Eu só posso querer aquilo que eu acredito que é bom. Só que o problema é que nossa mente pode se enganar. Eu posso achar que algo é bom sem ser. Eu posso achar, por exemplo, eu tô dando exemplos que não é pra dizer que eu penso assim, não tô dizendo que pornografia é uma coisa ruim, tô dando um exemplo só pra facilitar. Vamos supor que fosse o caso, vamos supor que a pornografia seja uma coisa ruim. Não tô dizendo que é, mas vamos supor que seja. No entanto, se eu julgo assim, nossa, eu vou ver pornografia e é bom, eu quero ver, dá prazer. Eu julguei uma coisa como boa sem ser boa, que na verdade era uma coisa ruim. Então eu posso me enganar. E é por isso então que na ética estoica você precisa conseguir alinhar um bom juízo com os seus desejos. Porque se você julga mal, você deseja errado. Se você julga mal, você deseja errado. Se eu julgo que pornografia é bom, mas pornografia é uma coisa ruim, eu vou querer ver pornografia. Mas na verdade eu vou querer porque eu julguei mal. É claro que eu tô dando exemplo, não tô dizendo que pornografia é ruim. Só para ilustrar. Agora, o que a gente pode entender, né? O que realmente é bom? Essa que é a nossa questão. O que realmente é bom? A virtude. Então, para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiramente digno de ser perseguido sem reservas. A única coisa que é realmente boa e que eu não preciso ter medo de buscar são as virtudes. E aqui os estoicos se diferenciam dos hedonistas. Os hedonistas falam que o que a gente tem que fundamentalmente buscar é o prazer. Só que o prazer, a pergunta é, o prazer pode ser buscado sem reservas? Por exemplo, né? O prazer do sexo. Toda vez que eu tiver desejo de fazer sexo, eu posso fazer? Sem controle, sem limites? Não. Beber bebida alcoólica, o prazer de um vinho. Eu posso beber sempre que eu quiser, a todo momento, sem reservas? Também não. O prazer é uma coisa, então, que não pode ser buscada sem reservas. Não é errado buscar o prazer, mas o prazer ele só pode ser buscado dentro de um certo limite, com certos princípios. Então quer dizer que na ética tem que ter alguma coisa que é mais fundamental que o prazer. Para eu conseguir diferenciar quais prazeres são bons e quais prazeres são ruins, para eu conseguir diferenciar quanto prazer eu devo buscar e o que é um prazer em excesso, eu preciso ter um parâmetro, um padrão que não seja o próprio prazer. É por isso então que os hedonistas estão errados. Porque se existem prazeres em excesso, é porque tem que ter um padrão que não é o próprio prazer para eu saber onde é excesso. É por isso, então, que nós devemos pensar que não é o prazer o que deve ser buscado sem reservas, mas sim a virtude.
As virtudes não precisam ser buscadas com reservas, porque as virtudes já são o ponto de equilíbrio. Virtude nunca é excesso, virtude nunca é falta. Virtude é sempre a moderação, o equilíbrio. Então, buscar virtude você pode buscar sem reservas. Não existem limites para buscar a moderação. Não existem limites para buscar a persistência. Não existem limites para buscar o autocontrole. São coisas que você pode buscar sem reservas. E a virtude é a única coisa que pode ser buscada sem reserva, porque a virtude é justamente aquilo que está entre o excesso e a falta. Então, não existe, é uma contradição falar em virtude em excesso. Se é em excesso, não é virtude. Porque talvez vocês podem estar pensando, mas eu consigo pensar em pessoas que são excessivamente autocontroladas. Só que nesse caso, então, ela não é autocontrolada. Ela está praticando algum excesso. Então, não confunda excesso com virtude. O que é excesso nunca é virtude. E o segundo conceito que eu falei que eu ia trazer para vocês é o conceito de prohairesis. Prohairesis, na filosofia estoica, é uma escolha deliberada ou uma decisão moral preliminar. Qual que é a ideia? Para eu viver de uma vida ética, a escolha fundamental que eu tenho que fazer é por qual tipo de vida eu quero viver. Então, por exemplo, se eu escolho que o objetivo principal da minha vida é o prazer, depois que eu estabeleço essa escolha, todas as minhas outras escolhas vão ser reguladas por isso. Então, se eu vou escolher fazer sexo ou não, neste momento, vai ser regulado pela escolha básica de vida que eu fiz, que é buscar o prazer acima de tudo. Então, antes de escolher qualquer coisa, a gente faz uma escolha mais básica. Antes de escolher fazer sexo, antes de escolher se eu vou ver pornografia, antes de escolher se eu vou namorar alguém, antes de escolher se eu vou comer tanta comida, antes de fazer escolhas assim, eu faço uma escolha mais básica, que é a escolha pelo tipo de vida que eu quero viver. Depois que eu escolho o tipo de vida que eu quero viver, aí depois eu faço todas as escolhas. Existem dois tipos de vidas fundamentais. A vida filosófica, que é a vida virtuosa. Filosófica aqui, filosofia é a filosofia no sentido estoico, é a sabedoria. Filosofia no sentido estoico é uma vida de sabedoria. Uma vida sábia, uma vida virtuosa. Então eu posso escolher uma vida de sabedoria, ou a vida filosófica, ou uma vida que toma o prazer como objetivo fundamental da vida. Então perceba que aqui não é escolha pelo prazer no sentido de escolher o prazer específico, de escolher o prazer do sexo, de escolher o prazer de ficar com alguém. É a escolha do prazer como objetivo principal da minha vida. Os estoicos não são contra escolher o prazer. Você pode escolher fazer coisas prazerosas. Os estoicos são contra escolher o prazer como objetivo principal da vida, que é buscar o prazer acima de tudo. Então, prohairesis é a escolha pelo objetivo principal da minha vida. E eu tenho duas opções. Ou o objetivo principal da minha vida é o prazer, ou o objetivo principal da minha vida é a virtude. Por isso os estoicos também vão discordar de outra questão dos hedonistas, porque os hedonistas falavam que o primeiro impulso, o impulso mais básico do ser humano, era o impulso pelo prazer. E os estoicos vão dizer que, na verdade, o impulso mais básico do ser humano é o impulso pela autopreservação, por não morrer, por sobreviver. É por isso que a gente busca alimento, é por isso que a gente busca sexo, é por isso que a gente busca matar a sede. Não é principalmente porque essas coisas dão prazer. O prazer é só um instrumento. A natureza fez com que comer seja prazeroso porque comer é importante para a sobrevivência. Então, a busca pela autopreservação é mais fundamental do que a busca pelo prazer. A coisa mais natural que o ser humano busca não é o prazer, mas sim a autopreservação. É nesse sentido que os estoicos discordam dos hedonistas. O que o ser humano busca de mais fundamental é a autopreservação e não o prazer. O prazer é importante, nós buscamos o prazer, mas talvez a gente sinta prazer em certas atividades, porque a teoria, se a gente pegar a teoria da evolução, a natureza fez com que a gente sentisse prazer nessas atividades, porque essas atividades são importantes para a nossa autopreservação. Por fim, os estoicos também vão falar da ideia de eudaimonia, uma vida de virtude é uma vida eudaimônica, ou seja, uma vida de felicidade, uma vida realizada, uma vida de realização plena. Essa é a noção de vida ética, vida virtuosa para Zenão de Sítio. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tenham conhecido um pouquinho mais do estoicismo. Eu peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito, ative o sininho para receber novas notificações e na descrição do vídeo tem minha chave Pix, caso você queira fazer uma doação de qualquer valor por agradecimento por este vídeo. Até mais!